Entender como se dá o ponto de ebulição e de fusão das mais variadas substâncias depende diretamente do entendimento das interações entre as moléculas. Entender tais interações e a solubilidade que há entre as substâncias depende diretamente do nosso entendimento sobre polaridade de moléculas. E é sobre polaridade o tema desta aula. Por aqui, professor Evânio Santos. Se não for inscrito no canal, se inscreva, acione o sininho de notificações para não perder nenhuma novidade. E se gostar da aula, dê aquele joinha. Vamos lá? Polaridade de moléculas. Veja bem, pessoal, começo aqui com um conteúdo bem importante em química, que é a eletronegatividade. É a tendência que um elemento tem de atrair elétrons de um outro elemento. Então, veja que não faz sentido analisar a eletronegatividade de um elemento isolado. Sempre teremos a comparação de um com o outro. Então, nós temos dois elementos. Aquele que tem maior força de atração é o mais eletronegativo. E aquele que tem uma menor tendência de atração é o menos eletronegativo. Tem aqui um esquema de alguns elementos, né? A ordem crescente aí está da direita para a esquerda. E nós temos aqui o Flu sendo o elemento mais eletronegativo de todos, e aí essa escala termina no hidrogênio, mas ela continuaria com demais elementos. Mas veja que de todos esses elementos aí, nós temos três em destaque, que é o chamado FON, né? Flu, oxigênio e nitrogênio, são de todos os mais eletronegativos. E a eletronegatividade está diretamente ligada à polaridade das moléculas. Veja bem o esquema. Nós temos aqui a diferença de eletronegatividade entre os átomos ligantes. Esse delta é o valor próximo ou específico da eletronegatividade. Se ele der zero, quer dizer que a ligação envolvida ali na substância é uma ligação covalente apolar, porque a variação de eletronegatividade vai ser igual a zero. Se o valor de delta for menor do que 1,7, a ligação é tida como covalente polar. E se o valor de delta for maior ou igual a 1,7, é porque a ligação é do tipo iônica. Então, veja bem, eletronegatividade de alguns elementos, só para a gente entender melhor. O sódio tem a eletronegatividade 0,9, isso aqui já é calculado por meios experimentais. Hidrogênio é 2,1, o carbono 2,5, o cloro 3 e o oxigênio 3,5. Esses são valores aproximados, a gente arredonda para facilitar os cálculos. Então, veja bem aqui, ó, na ligação iônica do cloreto de sódio, né? Íons sódio e íons cloreto. Olha que interessante. A eletronegatividade do cloro é 3 e do sódio é 0,9. Calculando o delta aqui, é só fazer a variação, subtraindo o maior pelo menor, nós temos aqui o valor de 2,1. Observe na tabela que 2,1 é maior do que 1,7. Portanto, esse tipo de ligação é considerada ligação iônica. Nós já vimos no capítulo sobre ligações químicas e aqui está demonstrando na forma de cálculo. Veja o outro esquema, a ligação polar. Nós temos aqui um exemplo do hidrogênio com cloro, que forma o cloreto de hidrogênio, ou ácido clorídrico. O cálculo a gente faz, né? O cloro menos o hidrogênio. 3 menos 2,1 dá 0,9. Observe na tabela que 0,9 é menor que 1,7. Portanto, a ligação é covalente polar. O mesmo ocorre com o CO. Nós temos aqui o carbono com oxigênio. Subtraindo os dois, nós temos o valor igual a 1. E 1 é menor que 1,7. Portanto, ligação covalente polar. No caso da ligação covalente apolar, nós temos, por exemplo, átomos iguais. Cloro e cloro aqui, ó, 3 menos 3 dá 0. Então, se deu 0, é porque a polaridade é nula. Então, a gente diz que a ligação é covalente apolar. E, baseado nas ligações covalentes, vamos continuar nosso esquema. Olha, determinação da polaridade de moléculas. Veja que bacana. Se ao redor, preste bem atenção nessa dica, se ao redor do átomo central não sobrar elétrons não ligantes e todos os átomos ligados forem iguais, a molécula será tida como apolar. Veja os esquemas. Nós temos aqui o BCl2, berílio e cloro.
Veja que o berílio é o átomo central e todos os seus elétrons foram compartilhados, não sobrando nenhum elétron no átomo central. E veja que os átomos ligados a ele são todos iguais. Neste caso, a molécula é apolar. Olha o outro caso, o CO2. Nós temos aqui 2 oxigênios e um carbono. Novamente, os átomos que estão ligados no átomo central são todos iguais e o átomo central tem todos os seus elétrons compartilhados. Sendo assim, a molécula toda do CO2 é tida como apolar. Mas vale ressaltar o detalhe, pessoal. A molécula toda é apolar, porém, as ligações envolvidas são polares. Veja, a ligação entre oxigênio e carbono são do tipo polar. Por que polar? Porque a ligação é estabelecida entre átomos diferentes, portanto, entre eletronegatividades diferentes. Basta ter 2 elementos diferentes, nós vamos ter eletronegatividade diferente, nem que a diferença seja mínima. Então, a ligação é polar. Mas a molécula toda é tida como apolar. Por quê? Veja aqui no caso do CO2. O oxigênio, observe naquela fila de eletronegatividade que eu mostrei na lauda anterior, veja que o oxigênio é mais eletronegativo do que o carbono. São 2 oxigênios. Um puxa os elétrons do carbono de um lado e o outro puxa do outro. Então, nenhum ganha do outro, como se fosse um cabo de guerra. Esse puxa com uma força e esse puxa com a mesma força. Como as forças são iguais, ambas se cancelam, ambas se anulam. Então, a polaridade da molécula é nula, apesar da ligação envolvida ser polar. Então, a molécula toda é apolar, mas suas ligações são polares. No próximo exemplo, veja o caso do BF3. Nós temos aqui o boro com 3 flúor. Novamente, o átomo central não possui elétrons não compartilhados e ao redor todos os átomos são iguais. Então, nós temos uma molécula apolar. Olha outro exemplo, no caso CH4, né, que forma um tetraedro. Veja que bacana, o carbono é o átomo central, compartilhou todos os seus elétrons e ao redor todos os elementos são iguais, são todos hidrogênios. Mais uma vez, a molécula é apolar. Um último exemplo dessa parte de apolar, nós temos CCl4, muito semelhante ao CH4. Todos os átomos ligados ao átomo central são iguais e o átomo central compartilhou todos os seus elétrons. Portanto, a molécula é apolar. Vamos ver agora as moléculas polares. Olha que interessante. Se ao redor do átomo central sobrar elétrons não ligantes, ou se pelo menos um dos átomos ligados for diferente, a molécula será polar. Veja os exemplos. Nós temos aqui o caso do HCN, o cianeto de hidrogênio ou ácido cianídrico. Observe, galera, que o nitrogênio é mais eletronegativo que o carbono, então ele atrai os elétrons do carbono. Veja que o hidrogênio não consegue fazer esse contrabalanceamento com a mesma força, já que tem eletronegatividade diferente. Então, veja, o átomo central compartilha todos os elétrons, mas ao redor deles, os átomos são diferentes. A molécula é polar. Olha o próximo exemplo. Nós temos aqui o H2CO. Nós temos um carbono no centro, que compartilhou todos os elétrons, mas veja que ao redor nem todos os átomos são iguais. Então, a molécula é polar. Outro exemplo, a amônia, NH3. Veja que no caso da amônia, o átomo central tem um par de elétrons não ligantes. Só isso já determina a molécula sendo polar, mesmo que os átomos ligados ao núcleo, ao centro da molécula, sejam iguais. Basta sobrar um par de elétrons não ligantes que a molécula já é polar. Outro exemplo, nós temos a água, H2O. Veja que os átomos ligados ao centro são iguais, mas sobra 2 pares de elétrons não ligantes. A molécula é polar. Mais um exemplo, nós temos o CH2Cl2. Então, nós temos um carbono no centro que compartilhou todos os seus elétrons, mas ao redor do centro, os átomos são diferentes. A molécula é polar. Polaridade e solubilidade. Veja bem, pessoal, embora o conceito de polaridade não esteja relacionado diretamente à dissolução, observa-se uma tendência em algumas substâncias dissolverem bem em outras. Olha que bacana, pessoal. Nós temos aqui 3 exemplos. Veja no primeiro que nós temos gasolina e água. Está bem nítido aí que os dois não se dissolveram. Isso porque
A substância apolar, que no caso é a gasolina, não tende a se dissolver bem em solvente polar. Então, essa é uma tendência. Veja que não é uma regra absoluta. No outro exemplo, nós temos etanol e água. Perceba que a dissolução aqui foi perfeita. Então, veja bem, substância polar, no caso são as duas, tende a se dissolver bem em solvente polar. No outro exemplo, nós temos gasolina e querosene, duas substâncias apolares que também se dissolveram perfeitamente. Então, veja que substância apolar tende a se dissolver bem em solvente apolar. Eu disse que não é uma regra absoluta, porque senão a gente pode acabar entendendo que substância polar só dissolve polar e apolar só apolar, como se nunca ocorresse o contrário. Imagina aí no posto de gasolina. Quando você compra a gasolina, você não compra a gasolina pura. Ela já vem legalmente adulterada, com uma certa quantidade de etanol. Então, perceba que quando você olha para a gasolina, você vê um aspecto homogêneo. Isso mostra que ali existe uma dissolução, certo? Porém, se colocar água ali, o álcool que está na gasolina imediatamente dissolve na água, porque a polaridade é a mesma, então a tendência é mais forte. Mas veja que isso não anula o fato do álcool, em uma determinada quantidade, se dissolver na gasolina, certo? Olha só, outro conceito, hidrofílico, é a extremidade polar, dissolve em água. Nós temos aqui agora um exemplo de uma molécula maior e uma parte dela que dissolver na água é a parte hidrofílica. E a outra parte, que for apolar, é a parte que não dissolve em água, chamada de hidrofóbica. Imagina a estrutura do detergente. Uma parte do detergente é polar, a parte que vai dissolver na água é a parte hidrofílica. Outra parte do detergente é uma cadeia apolar que não tende a dissolver em água, mas tende, por exemplo, a dissolver em gordura, porque tende a aderir com a gordura, porque é tudo apolar. Por isso que o detergente é um agente eficiente na limpeza de louças, por exemplo, que pode estar suja de gordura e você lava com água. Por isso que uma extremidade vai ter que ser polar e a outra extremidade apolar. Um hidrocarboneto, que é um composto formado de carbono e hidrogênio, não possui afinidade pela água, pois é hidrofóbico. Quanto maior a parte hidrofóbica, menor a tendência de uma substância dissolver-se em água. Olha, pessoal, grupos hidrofílicos, os grupos que têm tendência a dissolver em água. Nós temos aqui o OH, que é o hidroxila, tem o NH2, o CO, OH, entre outros, possuem afinidade pela água, porque tem polaridade forte. Sua presença contribui para que o composto se solubilize bem em água. Então, veja aqui esse esquema. Nós temos aqui alguns álcoois e, dependendo do tamanho da molécula, ele vai ter maior solubilidade ou menor solubilidade em água. Perceba que o primeiro, o metanol, nós temos o grupo hidroxila, que é um grupo fortemente atraído pela água, e nós temos o grupo CH3, que no caso seria a parte do hidrocarboneto, mas é bem pequenininha. Então, o metanol dissolve muito bem água. Aí que está mostrando que a solubilidade em água, em gramas de álcool por 100 gramas de água, é ilimitada. Então, dissolve muito. Veja que o etanol, o CH3, CH2OH, também dissolve bem água. Aí nós temos o propanol, e aí os demais, que vai aumentando a cadeia carbônica, vai aumentando a cadeia de hidrocarbonetos, vai ficando com uma maior parte apolar, aquela maior parte hidrofóbica, que tende a dissolver pouco em água. Então, a quantidade de solução só vai diminuindo. Então, pessoal, vamos ficando por aqui. Espero que tenham gostado da explicação. Não esqueça que na descrição do vídeo tem um exercício. Responda. Eu trago na próxima aula a correção para vocês. Até a próxima, galera. Valeu. Tchau.